Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Botafogo que goleia por 5-0 a equipe do Peñarol e está na final da Libertadores. Olha, eu acho que a quantidade de esforço para o Botafogo perder um jogo por mais de 5 gols de vantagem para o Peñarol ou 5 gols nos pênaltis, né? Para uma equipe com as limitações técnicas que o Peñarol tem e as limitações também táticas do Diego Aguirre, que só sabe fazer isso que a gente viu ontem, né? Tipo, time de contra-ataque, defesa assim, jogando da maneira da transição dele, e olha, nem é dos mais efetivas, né? Olha, essa quantidade de esforço teria que ser maior do que o Botafogo fez para queimar a liderança do Brasileirão na temporada passada. Então, assim, eu acho que já tá na final da Libertadores, agora é esperar o que acontece no Monumental com o Atlético Mineiro com um pé na final, agora é ver se consegue aguentar a pressão de lá, até porque o River Plate é um time bem mais qualificado do que o Peñarol, mas a tendência é que o Atlético vá para a final, né? E aí seja a decisão dos times de preto e branco do futebol brasileiro, Botafogo e Atlético, né? E assim, o que a gente tem aqui é uma demonstração do grande trabalho do Arthur Jorge, uma demonstração também do grande trabalho de scouting do Botafogo, do investimento que o Textor faz para a equipe ter hoje uma equipe assim, um elenco, né, um plantel de primeira prateleira, porque o Botafogo tem isso, né? Eu acho o ataque do Botafogo talvez seja o melhor do futebol brasileiro atualmente. Pela fase não tem como colocar o ataque do Flamengo acima, nem mesmo o ataque do Atlético Mineiro, que tem excelentes nomes, né? O Scarpa, o Paulinho, o Hulk, mas acho que em termos de sistema e produtividade, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus vem se mostrando o melhor ataque, ainda tem o Thiago Almada ali como 10 que é fantástico, então assim, é uma melhora tão impressionante. Você compara o elenco do Botafogo desse ano com o que era 4 anos atrás, se não me engano, foi o ano do rebaixamento, né? Foi, acho que naquele ano que o São Paulo ali comandou o Atlético. Eu me lembro bem, né? Porque o Atlético perdeu pro Botafogo naquele ano, né? Na época que o Paulo Tuori era o técnico, né? E olha as diferenças, né? Hoje a gente vê um Botafogo que tem um Arthur Jorge que até pouco tempo atrás estava treinando o Braga para próximo ali de times como Sporting, Benfica e Porto, né? E assim, conduzindo um ataque fantástico naquela equipe. E agora ele tá aí trabalhando no futebol brasileiro e montou um time muito forte, né? Assim, não adianta só ter o talento, né? Óbvio que esse elenco do Botafogo é melhor do que o da temporada passada, mas na temporada passada a gente viu, com o Luiz Castro estava organizado e produzia ótimos resultados. Quando perdeu um pouco a linha tênue da organização, o time caiu muito de produtividade e teve um segundo turno de equipe de Z4. E agora a gente vê diferente, né? O Botafogo nem tá brilhando tanto no segundo turno do Brasileirão, mas já tem 7 vitórias, acho que no segundo turno. No ano passado foram 3 vitórias no segundo turno inteiro. Então, assim, já é uma mudança. E ano passado, para mim, aquele colapso se justifica pela troca de técnico, né? Tipo, acho que se o Luiz Castro tivesse ficado até o final do Brasileirão, a tendência é que ele fosse campeão, até porque, mesmo com todo aquele caos que o segundo turno do Botafogo, eles ficaram a 5 pontos do Palmeiras, né? Não foi uma distância tão grande assim, né? Foi um campeonato, inclusive, se a gente parar pra pensar, um campeão com 70 pontos não é dos níveis mais altos. O Palmeiras não encantou em nenhum momento, mas foi o time mais regular. E agora a gente tá vendo um Botafogo que atropela o Peñarol, que humilha o Tite. Eu acho que assim, o Tite é o que sai pior desse jogo, né? O Peñarol, com o Diego Aguirre é um técnico fraquinho, o Peñarol é elenco limitado, está na semifinal, é uma maravilha, vai ganhar um dinheirão da Comebol, então pro Peñarol é lucro, tá aí, né? Tipo, e os torcedores fizeram uma baderna danada lá no Rio de Janeiro e acabaram com 5-0 no bucho, né? Bem feito, né? Agora, falando um pouquinho sobre essa questão, né? Porque o Arthur Jorge, no segundo tempo, conseguiu conduzir o Botafogo para um massacre em cima do Peñarol, algo que em 180 minutos mais acréscimos, o Flamengo foi incapaz, sob o comando do Tite, de marcar um gol. O Flamengo não marcou gols contra o Peñarol, nem no Maracanã, nem no Uruguai. Então, assim, isso pra mim acho que é o pior. Não produziu grandes chances, é um time que foi, assim, inócuo, assim, não apresentou nada. E o Tite, ele veio com a moral, né, para ser o técnico, assim, mais forte do Campeonato Brasileiro. A gente comparava ele, assim, ele vai fazer algo igual o Jorge Jesus. Não fez, é pior, o trabalho dele foi ruim. O trabalho é que desmoraliza o cara. Hoje o Tite, ele não vai conseguir uma vaga no futebol europeu. No máximo é o campeonato mexicano, o campeonato chileno, alguém lá na Arábia Saudita que gosta dele. A única chance dele ir pra Europa é o Arsenal, porque o Edu Gaspar ama o cara. Mas assim, o Edu Gaspar nunca vai abrir mão do Arteta. Então assim, o Arteta vai continuar no Arsenal. Então a questão é, o Tite, ele queimou muito a reputação dele. E esse jogo pra mim é o pior, porque o Flamengo tinha obrigação moral de passar do Peñarol.
Peñarol é muito fraco. E o Botafogo fez 5-0. Assim, e é impressionante esse trio de ataque funcionando como poucos eu vi assim no futebol brasileiro, né? O Savarino é muito subestimado. Acho que custou 10 milhões de reais pro Botafogo, uma pechincha. Ele tem capacidade de drible, ele tem capacidade de passe, ele tem boa visão de jogo, ele tem capacidade de finalização. É um pacote bem completo. Pode não ser extraordinário, mas é um jogador que ajuda bastante. A gente já viu isso no Atlético. Lá no Atlético ele era um bom jogador. Inclusive uma das piores decisões da diretoria do Atlético é trocar o Savarino pelo Ademir. Nunca fez sentido e nunca fará sentido. O Ademir é muito fraco comparado ao Savarino. E aí a gente tem a questão do Igor Jesus, que vem se mostrando um centroavante mais efetivo do que o Tiquinho Soares, que é útil também, vira um reserva de luxo. E assim, o Luiz Henrique também brilhando, voando. O Botafogo tá com um trio de ataque mais jovem, né? O Savarino acho que chega a ser o mais velho dos três, mas também não é um idoso, entende, né? Mas muito talentoso, muito qualificado e que vem se valorizando muito, né? E ainda tem o Thiago Almada como 10, né? Tipo, a reestruturação desse elenco, né, é um negócio fantástico, que foi feito em pouco tempo, mostra a SAF mais efetiva do Brasil. É a do John Textor, não tem como falar que é outra. O Bahia melhorou o elenco? Melhorou. O Grupo City Futebol deu uma melhora. Mas não dá para comparar com o Botafogo. E é ambiciosa, né? Por mais que a gente possa criticar, às vezes, ele mandar os jogadores pro Lyon, eles trazem jogadores, assim, que, poxa, Thiago Almada, né? Luiz Henrique, gente que estava na Europa, eles acreditam nesses talentos, fazem o investimento necessário para trazer os caras, né? Eles compram a aposta. Então, assim, imagina, um Botafogo que antes, né, 4 anos, penava para pagar salários, agora consegue contratar jogadores avaliados em 15 milhões de euros. É impressionante a mudança que a SAF trouxe para o clube. E assim, tá aí na final da Libertadores. De novo, eu acredito que é quase impossível o Peñarol conseguir uns 5 gols no jogo de volta. Teria que ter 2 expulsos pro Botafogo e olhe lá. Porque ainda teria que ter o Diego Aguirre começando a criar ideias ofensivas efetivas, o que ele sempre teve muita dificuldade em fazer. Então assim, eu acho que o Botafogo já tá na final da Libertadores. E assim, é um placar tão bom pra ida que o Botafogo ainda pode poupar lá no Uruguai e pode focar no Brasileirão também. E com mais pé no fundo no Brasileirão, né? Tipo, algo que, por exemplo, o Atlético Mineiro não pode se dar tanto luxo, né? Ele ainda tem que preservar pro jogo de volta, garantir que vai ter as melhores peças para o Monumental e mais, né? O Atlético Mineiro ainda tem a Copa do Brasil, então o Atlético Mineiro ainda tá com o calendário mais cheio, enquanto o Botafogo tem objetivos claros e, obviamente, as condições ali adequadas para lutar por ambos os títulos. Nada garantido, só está um ponto à frente do Palmeiras no Brasileirão, e num jogo único contra o Atlético Mineiro tudo pode acontecer. Até porque, comparado ao Peñarol, o Atlético Mineiro tem um elenco muito melhor. Me parece que, taticamente, é um time que evoluiu um pouco, né? Ainda não sou um grande fã do trabalho do Milito, mas fato é que, assim, parece melhor. O Atlético parece estar evoluindo um pouco e, assim, terá jogadores de volta, né? Terá o Zarate de volta, então o elenco deve estar mais saudável. Então, a ver o que acontece lá na final, se é que vai ser no Monumental, né? Que a Conmebol queria tanto River Plate lá, mas a verdade é que tanto Peñarol e River Plate, esses não devem ir para a final. Teremos uma final brasileira e assim, vamos ver se, né, a final vai mudar para o futebol, pro Morumbi, para algum lugar aqui no Brasil, que eu acho que seria até o mais adequado. Eu acho que seria o melhor, melhor solução para resolver esse tipo de problema, né? Até porque, assim, nem Palmeiras e Flamengo conseguiram lotar o estádio lá de Montevidéu, no Uruguai. Quem dirá ali o Monumental, assim, né, nessa situação atual, ainda mais a Conmebol, que cobra salários, preços de ingressos extremamente elevados. Alguns até dizem que em alguns momentos são mais caros até que os da Champions, né? Isso para um lugar como na América do Sul, né? Vou te falar. Mas por esse vídeo é isso, gente. Parabéns ao Botafogo. Que goleada, que vitória, que temporada maravilhosa. É uma demonstração de força depois de um choque e um tombo absurdo que aconteceu ano passado. Agora a batalha pelo título da Libertadores será entre Alex Gargalhada e Pedro Certezas. Escolha seu time. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.